Olha, se eu não estiver errado aqui nas minhas anotações, deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que nós estamos indo para o nosso 204º programa, é isso? Acho que sim. É isso aí, programa 204, muito bem. Bom, nosso amigo Vitor está em trânsito, é um mistério se ele irá entrar ou não. Falávamos aqui da nossa vida pregressa como foliões. Marcelo Gutermann parece que não teve assim uma carreira muito promissora, né? Segundo ele, apenas na infância foi uma vez uma matinê, eu, diferente dele, nos meus áureos tempos, ele maldosamente perguntou, né, se na época que eu, hoje não, porque eu sou um transmagro, mas ele perguntou se no meu, se em nenhum momento da minha vida, eu achei uma pergunta muito maliciosa, eu fui remomo, eu sempre me dediquei, mas nunca consegui esse nível de excelência, mas já fui membro da comissão de frente do histórico bloco Valores do Samba, que era o bloco da Bolsa de Valores de São Paulo, que disputava na Folia e na Faria. O Márcio parece também não teve assim uma história muito marcante no carnaval. Já teve carnavais assim? Já saiu de bate-bola, de carrasco ou nunca, Márcio? Não, Nunca chegou. nunca. E a Nora parece que saiu no bloco ali do condomínio, mas um bloco que não avançou muito em extensão, né, Nora? Não, 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 mas eu já cheguei no Rio de Janeiro, eu já fui no desfile das campeãs e entrei na avenida. Mas no desfile das campeãs, porque aí já tá tudo, já todo mundo já teve nota, já não tá valendo nada, tá todo mundo bêbado, tudo. Aí ninguém nem reparou que tinha uma argentina quase que fingindo que sambava, sabe? Então, Muito bem. aí tudo bem, tá? Aliás, eu estava num camarote, então também não. Eu peguei, desci na avenida e pronto, ninguém nem percebeu. Aí uma vez também eu fui para o carnaval em Salvador, ali na Hum. Barrondina, fiquei num camarote, experiência bacana. Era um cruzeiro que parava uma noite em Salvador e a gente foi num camarote lá, foi bacana. A experiência no cruzeiro foi meio traumática, porque para metade do cruzeiro venderam como se fosse um cruzeiro normal. E para outra metade venderam como carnavio. E na hora de embarcar, eu vi uns casais de velhinhos, um pessoal já um pouco alegre, creio que por consumo de alguma coisa além de álcool. Eu imaginava que ia ser uma noite complicada, assim como acabou acontecendo no Rio de Janeiro. O pessoal da Polícia Federal entrou no navio, então foram noites, para muitas pessoas, de muita diversão, trash, mas para muitas pessoas foram noites de terror. Eu tirei de Não boa. foi só lança-perfume? Não, tinha mais do que isso, mas vamos lá. Bom, galera, vou começar pelo Xará. Xará, como sempre, aí, criou uma tradição com inusitadas imagens de fundo, e nessa ali ele mostra uma luta livre e um golpe ali, quase que um fatality, né? Do Trump no Zelensky. Vamos dar uma mudada na nossa ordem. Vamos começar primeiro pela notícia mais quente, que foi essa discussão no Salão Oval. E aí, Xará, quais são as suas conclusões, impressões, considerações, perspectivas, enfim, comentários em geral sobre esse momento que acho, eu não me lembro assim de precedentes chefes de Estado numa conferência para a imprensa demonstrar tanto desalinhamento. Teve alguma coisa assim? Eu não lembro. Não, pelo menos não ficou famoso, né? Essa foi de fato. Eu acho que eu nunca fazia tempo que eu não escrevia tanto sobre um determinado assunto. E esse realmente foi um assunto que foi e aparentemente foi ou tem sido, né, um divisor de águas, inclusive isso, para aqueles que apoiaram o Trump, né? Você vê bastante gente Sim. que apoiou, né, pela sua agenda anti-woke e tudo mais, apoiou a sua eleição e que torceu o nariz diante daquilo que aconteceu. Não exatamente aquilo que aconteceu lá no Salão Oval, mas aquilo que significa aproximação entre o Trump e o Putin, né? Eu acho que esse é o grande problema aqui por trás desse assunto. É o quanto o Trump está entregando de mão beijada para o Putin qualquer possibilidade de negociação, de qualquer coisa, né? Você já entrega tudo de uma vez e pronto, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Agora, sobre a discussão em si, né, sobre o affair, eu escrevi foi isso, quer dizer, eu acho que faltou um pouco de inteligência emocional para o Zelensky, data vênia, não estava sendo, a discussão não era na língua dele,
cara está cansado e, mais do que isso, é, uma discussão em frente pública, né, em frente dos repórteres, televisionado ou em tempo real, você acaba tendo que falar para os seus públicos internos, então, tanto um lado quanto o outro não tinha nenhum jogo de cintura, né, porque você não pode mostrar fraqueza, né, diante dos seus públicos internos. Então, tudo isso levou a uma discussão que. E aí você pode tentar adivinhar ou supor aquilo que estava por trás, ou qual era a verdadeira agenda, né? Então, J.D. Vance, quando ele interpela, né, o Zelensky, jogando uma carta de diplomacia absolutamente sem sentido nenhum, né, para um cara que já negociou com Putin várias vezes, né, não uma nem duas, né, desde ele não, né, mas a Ucrânia vem negociando desde 2014, né, desde a invasão da Crimeia, a invasão do Donbas, vem negociando vários cessar-fogos, sempre nunca respeitado pela Rússia. E aí vem o cara falar de diplomacia, de fato é para tirar a pessoa do sério, né? E eu não sei se isso foi uma tática ou foi uma ingenuidade do J.D. Vance, sei lá, né? Não vou aqui julgar. Então, tem seus motivos, né? O Zelensky para ter se comportado daquela maneira. Teve pouco jogo de cintura, claramente. Não sei se porque estava falando para o seu público interno ou se de fato ele não tem jogo de cintura. E agora, hoje, né, ele vem dizendo que estamos prontos para negociar a paz. Mas é sempre aquela coisa, né? Não pode ser a paz dos cemitérios, né? Não pode ser a paz do. Bom, a Rússia vai conseguir o que ela quer e, portanto, vai ter paz. Não pode ser assim, né? Tem que ser uma negociação de iguais aqui. E eu não sei se o Trump está muito afim disso. Esse é que é o ponto, né? E aí, Márcio, você como um cara experiente aí, como é que você viu esse episódio da casa, dessa discussão no Salão Oval? Foi, o Guterman resumiu bem o que aconteceu e eu li os artigos dele, inclusive, sobre isso, porque realmente a- quem esperava outra coisa do Trump, né, infelizmente caiu das nuvens, se é que alguém esperava outra coisa. Ele é um cara objetivo, ele é um cara que tem uma visão e ele vai tentar fazer, e ele sabe a força que tem, ele sabe o poder que ele tem. Ali foi mal conduzido de parte a parte, não era para ter sido na frente das visitas, não era para ter sido assim. Mas agora o próprio Zelensky está meio que, né, diz, não, então tá bom, vamos negociar e tal. Porque o ponto é esse, quer dizer, existem dois pontos para mim que são claros. O Trump, ele sempre deixou isso claro, ele não quer mais ser a babá da Europa, a babá do mundo. Eu não quero tirar dinheiro do contribuinte americano para segurar o negócio lá na Europa. E ele cortou a torneirinha, fechou a torneirinha. É legítimo? Não deixa de ser. Ele tem, claro, existe 1 milhão de formas de você falar as coisas. O Trump sempre escolhe a mais escrota. É o jeitão dele. Então, onde ele puder ser escroto, ele será, né? Então, o fato é o seguinte: ele está fazendo uma coisa que ele prometeu para o eleitorado que o elegeu, né? Agora, a Europa segura essa porrada? Não sei se segura, não sei como é que é. Mas eu entendo o seguinte: de certa forma, foi um retrocesso, tá? Pela forma que a coisa aconteceu, foi uma canelada geral. Agora, talvez tenha servido para mexer os pauzinhos, né? Agora vai se fazer uma paz dentro do que é possível. Essa é a visão que eu tenho. Agora, estou ansioso pelas cenas dos próximos capítulos aí, vamos ver. E aí, Nora, você, com a sua formação de jornalista, como é que vê esse episódio? Inclusive um jornalista interpelando até a roupa que o Zelensky estava usando lá no Salão Oval. Essa foi o tom mais pichotada de todos, né? Há 3 anos que o Zelensky se apresenta com essa roupa
inclusive na Casa Branca. Ele sempre se apareceu assim na ONU, na Casa Branca, em Downing Street, nos parlamentos, em todos os lugares ele foi com essa roupa. Então, falar da roupa é pura provocação. Aliás, o próprio Churchill, em 42, ele foi na Casa Branca com roupa de guerra, tá? Também. O Churchill, tá? Então, essa foi pura provocação, mais uma, tá? Tava tudo combinadinho, isso. Ah, não foi. Enfim, essa foi uma coisa. Agora, eu vou discordar em vários pontos, né, do que foi dito aqui. Eu não acho que tenha sido ruim, né, para o Zelensky, que tenha sido na frente das câmeras, tá? Certamente isso foi um pedido, não, uma exigência do Trump, foi uma coisa feita por ele. E eu acho que foi muito bom para o Zelensky, tá? Porque senão o dono da narrativa teria sido o Trump. Aliás, ele já estava dizendo os dias anteriores que o Zelensky ia assinar, que já estava combinado, que ele tinha concordado com um acordo de 500 bilhões de dólares. E o Zelensky, inclusive, estava dizendo que ele não tinha concordado com isso antes de ir para Washington. Então, assim, imagina fazer um acordo a portas fechadas quando o dono da narrativa é uma pessoa que, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? No mínimo, tem uma visão um pouco distorcida dos fatos, tá? Então, eu acho que ao contrário, daqui para frente ficou muito claro que todas as negociações e as coisas têm que ser, não só na frente das câmeras, não pode nem ser gravado, porque no momento que você tem inteligência artificial, tem que ser ao vivo e com testemunhas, tá? Porque senão vai dizer que, inclusive, quando um repórter tinha perguntado, acho que o dia anterior, mas o senhor chamou o Zelensky de ditador. Ele falou, eu chamei? Então, assim, não, melhor para o Zelensky que tenha sido ao vivo, com todas as emissoras de televisão ali e tudo mais. Porque se tivesse sido alguma coisa a portas fechadas, a versão dos fatos teria sido totalmente diferente e o Zelensky teria sido o refém dessa narrativa, tá? Então, eu acho que não tem nada que negociar, e ficou bem claro daqui para frente, não só para ele, para qualquer um, tá? Você tem que negociar com ele a portas, com toda a imprensa na frente e tudo. O máximo que você pode fazer é, eventualmente, correndo muitos riscos, segundo escalão, negociar a portas fechadas, se tanto, tá? Mas aí você sabe que você está correndo risco. Então, essa história da televisão. Então, essa de falar, você nunca agradeceu tudo, essa foi também pura provocação e já nem quinta série, tá indo para terceira série isso, né? Então, eu acho que não. Ah, ficou claro para todo mundo que não tem aliados, tá? Não tem aliados. Ninguém é aliado. Israel também não é aliado. Não tem aliados, tá? É um outro cenário, é uma outra coisa. O discurso hoje que o Trudeau fez também é muito bom, por sinal, muito bom, tá? Deixou muito claro isso. Se eles falar assim, you will feel, se os americanos acharam o verbo feel um pouco forte e ameaçador, eu quero ver o que eles vão achar do discurso do Trudeau, tá? E não dá nem para dizer que não seja fluente em inglês ou que seja a língua nativa, tá? Então, aí ficou bem pior, tá? O discurso do Trudeau é algo mais ou menos assim, tá? E ele ainda fala, e eu estou falando com vocês americanos, tá? Eu queria ter negociado e tudo, mas, sabe, vem essas tarifas, vocês vão pagar o preço, vocês vão ter desemprego, vocês vão ter inflação, assim, é desse nível o discurso do Aliás, Trudeau. aliás, esse será o próximo tema que a gente vai falar. Tá. Tá, e voltando um pouquinho no Zelensky, e o comentário dele, a carta dele, vamos dizer assim, um post dele, dizendo de negociar, é uma coisa que chama muito atenção, não tem nenhum pedido de desculpas ali, tá? É diplomático, é correto. Aliás, ele sempre quis negociar, né? Só que não tinha negociação nenhuma ali. Era aquela coisa típica caracu, né? Não tinha negociação. Era assim, você nos entrega as terras, tudo por 500 bilhões de dólares para Eu não, cobrar uma coisa. Oi. eu não entendi como é que é essa negociação caracu. Fiquei com a sensação que alguém entra com a cara
Exatamente. Foi, E não era a Ucrânia que estava entrando com a cara, não, tá? Só para É um ficar bem termo, claro. é um não, termo essencialmente técnico. É um É, termo essencialmente técnico, essencialmente Muito técnico. usado em tá? negociações. Isso, bastante. Isso, tá? então, E não era a Ucrânia que estava entrando com a cara. fez, né, naquele curso de diplomacia. São bilaterais, são negociações bilaterais, tá? Ah, então, Em, e outra coisa em também. inglês, em inglês é conhecido como face S, mas mais Isso, ou menos isso. isso, tá? Não, e outra coisa também Porque que não perdeu deixou na tradução ali um pouquinho. E outra coisa que não deixa de ser uma surpresa, depois de você receber ajuda durante 3 anos, que venha e te espete uma conta. Olha, aquela ajuda que você recebeu durante 3 anos, olha, agora nós estamos te cobrando, tá? Oh, peraí, não foi isso combinado, né? Então, assim, tem várias coisas. Então, não sei, não sei. Eu acho que nós estamos vendo uma série de coisas, inclusive se a gente depois vai falar das outras tarifas e tudo. Ah, vamos ver. Tem algumas coisas que estão sendo feitas que o Trump está fazendo, que ele foi eleito, ele disse que ele ia fazer exatamente isso, e tem outras que não. Então agora começa a achar que ele vai começar a perder, inclusive, os apoios que ele tinha, porque agora já não se trata só de fazer o que ele disse que ele ia fazer. Agora ele está fazendo o oposto também. Então aí começa a ficar um pouquinho complicada a situação, né? Bom, Tá? vamos agora para a opinião do nosso correspondente internacional, que caminha incessantemente desde o início do programa. Ele já havia alertado que estaria caminhando pelas ruas de Miami e que a certa altura estaria embarcando Exatamente isso. num trem para Orlando. Então, o Victor, você que está Isso, sempre em movimento, quando eu parar de caminhar, é porque eu entrei no trem. você que Está me está vendo aqui em movimento. Você que é sempre serelepe, né, que está sempre em movimento, inclusive já nos reservou momentos de grande emoção, você como nosso correspondente internacional, traga para a gente, além da sua opinião pessoal, Ou é aliás, emoção para vocês e custo para mim. exatamente, traga aí para a gente a sua impressão pessoal e o que você está sentindo aí nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos eu acho que hoje em dia não tem essa história de correspondente. Você tem acesso ao que todo mundo está sentindo. Então, a minha vantagem aqui é nula. Todo mundo está acompanhando as notícias. Eu acho o seguinte, eu já compactuo um pouco da visão do Guto, eu acho o seguinte, se você for pensar no Zelensky, do ponto de vista do Zelensky, qual seria o objetivo dele? Caminhar para o melhor desfecho possível para a Ucrânia. Esse é o objetivo dele. Certo? Qualquer que seja o desfecho, ele quer maximizar o resultado da Ucrânia, o melhor possível, minimizar os danos. Então, se você pensar no resultado da reunião para ele, foi ruim. E depois da reunião, ele ficou mais distante desse objetivo. Porque ele se meteu numa treta lá. Aí tem a questão se ela estava programada, não estava. Enfim, o cara sabia que estava lidando com quem ele estava lidando. Porque já havia rolado manifestações a respeito. Então, ele não foi lá de gaiato. Ele sabia com quem estava lidando, sabia que o Vance é um detrator, sabia de tudo isso. Então, ele entra na reunião, ele sai mais distante do objetivo dele. Então, foi ruim para ele. Eu acho que ele poderia ter conseguido um resultado melhor. Talvez não fosse, né? Mas não precisava ter saído tretado desse jeito. Opinião, eu acho que ali, um pouco do comportamento mais impetuoso, mas é fácil criticar, né? Obviamente, tá, todo espectador de poltrona, você imagina o cara tá lá no salão oval, com as duas pessoas mais poderosas do mundo, que estão conflitando com você. Enfim, não é uma situação tão simples, mas factualmente ele sai mais distante do objetivo dele. E agora vai tentar contornar. E, assim, a impressão que passa é que se a Europa desse conta do recado, ele poderia ter a nada dele contra
contra a Rússia e segue a vida. Mas a impressão que passa é que a Europa não dará conta do recado. E ele realmente vai precisar de algum apoio americano. Então ele já tem que fazer a contenção aí de algum reparo dos danos. Já saiu de uma reunião pior do que entrou, vai ter que se virar nos 30 para conseguir algum tipo de negociação onde ele possa maximizar o resultado para a Ucrânia. O resultado melhor para a Ucrânia seria o quê? A Rússia sai dos territórios que ela invadiu e eu garanto aqui uma segurança interna para eles não invadirem novamente. Isso é o melhor resultado. Qualquer coisa que ele consiga pior que isso já não otimizou, já está levando desvantagem. Então fica aqui, fica a minha curiosidade também pelos próximos capítulos. Essa conversa é bem mais complexa. Certo? Está querendo reabilitar o Putin. Na prática, as ações dele, meio que tanto na retórica quanto na prática, estão colocando o Putin mais com uma maior visibilidade, reabilitar o sujeito, daqui a pouco estão falando da Rússia voltar para o G7, não sei o quê. Aí a pergunta que eu faço é, o que ele ganha com isso? Ah, vai afastar a Rússia da China. So what, né? O que ele ganha com isso? Então, eu realmente não entendo esse xadrez 5D aí que o Trump está jogando. Eu acho que, de maneira geral, o meu entendimento é que a política externa dele vai mais atrapalhar do que ajudar os Estados Unidos. E, óbvio, eu concordo que ele tem todo o direito de questionar o valor financeiro de ajuda, porque eu também faria esse questionamento, né? Até que ponto os Estados Unidos vão continuar sendo babado da Europa. Eu acho que um efeito colateral positivo dessa treta toda pode ser o fato de que a Europa seja obrigada a despertar. Afinal de contas, é um continente rico, pô, tem condições de serem donos do próprio quintal, né? Não ficar precisando da babá americana para tudo, que é o que aconteceu ao longo dos últimos décadas, né? Então, acho que isso aqui, de repente, vamos ver como é que essa situação caminha, porque vai que a Europa desperta dessa letargia. Pode ser um efeito colateral. Não sei se vai acontecer. Mas aí, vamos ver. Eu estou bem curioso para saber o andamento, né? Se o caso Zelensky, de fato, faça uma espécie de meia-culpa e tal, se o Trump vai estar disposto a fazer algum tipo de concessão também. É um negócio que é um ponto de interrogação. Então, esses analistas de geopolítica são os caras mais entretidos no momento, né? Porque tem N variáveis para serem analisadas. Bom, então é o seguinte, Só uma coisinha, por desculpa. favor, Nora. Tá, não, só uma coisinha que eu queria. Em termos de números, tudo bem, dá para questionar que a Europa tenha ajudado relativamente pouco a Ucrânia, tudo mais, ok. Mas foram Guterman me ajuda, 112 bilhões, 102, 119, por 120, aí, não sei, né? alguma 120 coisa. bilhões em três Igual anos. aos Estados Unidos. É, igual aos Estados Unidos, tá? Mas em 3 anos. Estados Unidos, o orçamento militar dos Estados Unidos, sem guerra nenhuma, em 2024 foram 968 bilhões, tá? Ou seja, eles deram para a Ucrânia em 3 anos, nada, tá? Então, só para colocar essa proporção, tá? Foram 112, 120 bilhões em 3 anos, tá? E eles gastam em um ano 968 bilhões, tá? E Sem tem outro guerra, detalhe, sem guerra. eu acho que tem outro detalhe nesse aspecto, que, verdade, eu acho que com relação à ajuda para a Ucrânia foi mais ou menos balanceado, ainda que a Europa deveria ajudar mais, porque está no continente europeu, e em termos de financiamento da NATO, da OTAN, né, os Estados Unidos comparece com mais, indubitavelmente, só que esse era o arranjo. Claro, sempre Inclusive, foi. o arranjo desde sempre. Inclusive, o França e Grã-Bretanha não reforçaram suas defesas nucleares, têm muito menos ogiva, justamente confiando na proteção dos Estados Unidos, Uhum. né?
E eu não tenho dúvida que, em certos momentos ao longo da história, quiseram aumentar seu poderio nuclear. E os americanos falaram, melhor não, né? Basta eu enfrento a União Soviética, fazemos nós, porque senão é uma corrida armamentista que você não quer dizer, espalhado por vários países é muito mais perigoso. Então foi esse o arranjo feito ao longo das décadas. Se Estados Mas, Unidos mas, puxa o carro, o que mas, vai é, acontecer? mas França e veja, isso é Alemanha, uma forma. França, Estados Unidos e provavelmente a Alemanha vão começar a construir ogivas nucleares. É Óbvio, óbvio, porque claro, você precisa contrapor a Rússia, sim, né? sim. Mas veja, eles têm, Grã-Bretanha e Inglaterra juntas, Grã-Bretanha e França têm um pouco mais de 500 ogivas. Já dá para destruir o mundo algumas vezes, entendeu? Então não sei se isso aí, essa ideia destrói o mundo 50 vezes. Por mais que a Rússia tenha lá seus 4, 5 mil. Mas basta uma, você já arrebentou tudo. Eu acho que essa questão era um arranjo, mas veja, esse era um arranjo, e aí ninguém pode falar que o Trump está sendo incoerente. Esse questionamento, ele já tem feito há tempo. Sabemos que, ao ser eleito, ele viria com essa. Né? E aí você está, obviamente, os países da Europa estão sujeitos à decisão democrática de quem foi eleito no outro país, Sem falando que dúvida, era só uma que isso troca tem de dinheiro. consequências. Uma Não, consequência, por mais que eles tenham 500 ogivas e consigam destruir o mundo várias vezes, eles vão construir mais, ponto, Sim. né? Sem os Estados Unidos por trás. Deixa eu dar meu e outra, pitaco. em 30 dias, o que que você faz? Você senta e fala, vamos negociar um outro arranjo. Então, vai ter uma contribuição diferente para a OTAN, os países vão ter uma... Por que que os Estados Unidos tinham esse arranjo? Porque eles queriam hegemonia. Era assim. Os Estados Unidos sempre gostaram de ser os guardiões da democracia, os donos e tudo isso. Então, para eles era interessante ter uma parcela maior e tudo mais. Não querem mais ser? Ok, então vamos sentar e negociar. Agora, você não pode assumir e falar, não, peraí, agora não está mais valendo. Então eu pego a bola e não vamos mais jogar com o pé, agora vamos jogar com a mão e para tudo. É esse que é o problema. Vou dar meu pitaquinho aqui para a gente encerrar essa rodada. Bom, primeiro disclaimer, né? Eu acho que ninguém razoavelmente civilizado, né? Especialmente do mundo ocidental, no nosso caso aqui, acredito que seja uma unanimidade entre nós, né? Deixa de repudiar veementemente o ataque russo à integridade e à soberania da Ucrânia, um país internacionalmente reconhecido, né? Então, acho que isso aí é um lugar comum, é um disclaimer, mas sempre necessário de ser feito. Como a nossa amiga Tati disse lá no nossas trocas de mensagens no Papo de Boteco, a gente não pode perder a big picture. Então, estamos todos ali dentro desse mesmo denominador comum, né? Que o que se vive hoje é fruto de um inaceitável, de um lamentável, de um deplorável ataque russo à integridade ucraniana. Então, isso não se discute. Mas isso é um fato. Isso aconteceu e é concreto. Como é que se negocia a partir daí? Se não negociar com o filho da putíssimo do Putin, com quem se haveria de negociar? Né? Toda negociação ela vai inexoravelmente, por mais injusto que possa parecer, implicar em renúncias, né, de ambos os lados. As relações entre os países não são relações norteadas pela ética ou por um conjunto moral, ainda que existam tratados, ainda que exista diplomacia, mas no final das contas é o poder, é a força. Então, assim, dito isso, em relação ao episódio propriamente dito, eu confesso uma dúvida sincera se o que nós tínhamos ali era uma armadilha armada pelo Trump e pelo J.D. Vance para o Zelensky, se o que nós tínhamos ali era o Zelensky aproveitando para tentar expor o governo americano diante do que para ele é uma posição vacilante, ou se eram os dois. Isso vai ser difícil a gente descobrir, pelo menos na minha opinião. Ainda que para tudólogos renomados internacionalmente como a gente, né, essa é uma situação que tem tantas variáveis que é muito complexa de ser analisada. Que é óbvio, tem obviedade, ninguém aqui é a favor da ação do Putin, muito pelo contrário, sanguinário, psicopático, atacou um país, a sua soberania, indiscutivelmente. Mas dito que isso é um fato, e ele fez isso através do uso da força, né, o que fazer a partir de agora?
Então, a primeira coisa, já não é a primeira vez, no seu primeiro mandato, o Trump fazia alguns alertas em relação à dependência europeia em relação à Rússia. A gente lembra daquela imagem, né, famosa dele se dirigindo à delegação alemã na Assembleia Geral da ONU, enquanto os diplomatas alemães riam, né, dele apontando para o que ele entendia ser uma temerosidade, um nível de dependência alemã dos russos. Os Estados Unidos, essa reunião, na verdade, essa reta final ficou famosa, mas ela é uma reunião de 50 minutos, tem gravação aí. Hoje o Vitor colocou um artigo também bastante interessante, que foi publicado no Washington Post, reproduzido aqui pelo Estadão, uma análise bastante razoável. E essa reunião começou com o Trump até fazendo ali uma diplomacia em relação à Ucrânia. Então, qual que é a minha impressão, né? Eu acho que, como o Vitor bem disse, né, como um líder, né, de uma população que está sofrendo muito e num estado de guerra, por mais que ele esteja sujeito a todo tipo de pressão, a gente não alivia para ninguém que perde pênalti, né? Perdeu pênalti, perdeu pênalti. A sabedoria lá do futebolista diz, pô, pênalti só trouxa perde, pênalti é tão importante que o presidente do clube que devia bater. Mas pênalti perdido é pênalti perdido, a gente vai criticar. Então, um cara que está ocupando o papel de liderar uma nação no momento de guerra, em que ele depende de uma ajuda americana, em que ele precisa mostrar força, precisa mostrar o apoio americano para ir para uma mesa de negociações, eu acho, a minha sensação, a não ser que ele tivesse o objetivo deliberado de expor os Estados Unidos, cobrar um apoio mais efetivo das nações europeias, eu acho que foi catastrófico. E, para mim, uma imagem que talvez resume o quão catastrófico, eu não sei se é ou não, mas é aquela atribuída ali, o que deve ser uma diplomata ucraniana, né, colocando a mão no rosto diante das falas do Zelensky. Então, acho que o Putin é um grandíssimo filho da puta, né, atacou um país soberano, inadmissível, não tem como não criticar isso, mas eu acho que o Zelensky, dado o momento que ele vive, ele realmente foi bastante infeliz, né, para alguém que está precisando de um auxílio. Salvo engano meu, que eu entendi, posso estar muito enganado, é que o que se discutia ali era um tratado em que os Estados Unidos passariam vou colocar o Vitor um pouquinho, que passariam a explorar recursos minerais ucranianos e, com isso, quando a Rússia atacasse a Ucrânia, estaria atacando também interesses econômicos americanos. Tem um detalhe aí, eu concordo, né? Os Estados Unidos salvou a Europa em duas ocasiões, na Primeira Guerra e ainda mais na Segunda Guerra Mundial, né? Mas a campanha do Trump não é novidade para ninguém que o Trump sempre defendeu que esse pedaço da conta era muito maior para os Estados Unidos. Então, ninguém pode se dizer surpreso e ele está agindo de acordo com o mandato que lhe foi dado. Não tem novidade, ainda que ele possa estar sendo alvo de crítica. Mas isso não se pode dizer que é uma novidade que o Trump não seguiria com um apoio inconteste ou nos mesmos moldes que estava aqui agora. Então, eu acho que o tempo vai dizer, eu acho que o próprio Zelensky deve ter se dado conta de que não foi tão feliz, porque logo na sequência ele já buscou ali um apaziguamento. Eu acho que não vai ficar por isso, eu acho que ao final das contas, Estados Unidos vai dar um apoio para a Ucrânia, talvez não aquele que se imaginava. Como o Vitor disse, eu acho que tem uma boa consequência, de alguma forma, a Europa se coçar um pouco, mas nós ainda veremos mais capítulos dessa história. Das duas, uma, ou o Zelensky, ele, como sugere lá o artigo que o Vitor compartilhou com a gente, muito interessante, ou o Zelensky, ele recupera essa condição de negociar, né, de buscar uma melhor solução possível para o que está vivendo, ou realmente, né, a Ucrânia vai precisar de um outro interlocutor, né? Vamos ver o que Você sabe qual é o problema desse raciocínio, Porto? Desculpa interromper, não sei se você terminou, mas é que do outro lado você tem o Putin e é assim, o Zelensky ele é acusado de ser maximalista, né? Ele fala assim, pô, o Trump prometeu terminar a guerra uma semana depois de coisa. E não falou como, né? Mas ficou claro como. Pô, o Zelensky tem que ceder. Essa foi a mensagem, né? Inclusive nessa discussão no Salão Oval. O Zelensky precisa ceder. O
que significa ceder? Significa, bom, no final do dia, né, no mínimo, deixar os territórios lá no Donbass para o Eu Putin, vou fazer um né? data-vene aí. Não É, necessariamente. Eu acho que o primeiro passo para você entrar num acordo é você se propor a sentar a uma mesa. O que o Zelensky disse no Salão Oval, quer dizer, mas que diplomacia? Se ele já isso. desrespeitou anteriormente tantas vezes. Bom, então peraí. Se a gente não consegue sentar numa mesa para tentar negociar um acordo de paz, seja ele qual for, porque pregressamente o meu opositor, o meu inimigo, ele não cumpriu, então é o seguinte, então não queremos um acordo de paz, porque não adianta, foi o que o Zelensky disse, ó, não quero um acordo de paz, Não, 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 ele não. pediu Não, garantias. peraí, Ele exato, pediu exato, exato. O garantias. ponto, o ponto do Ele Zelensky é não. um só. É um só. Garantias. Eu preciso ter garantia de que qualquer acordo será cumprido. E como se Claro. dá isso? Porque ele já falou, não adianta falar de acho acordo. que a hora de você falar isso é na hora que você está sentado na mesa negociando a paz, e não na hora que você está com a panelinha, passando a sacolinha de Mas o, alguém que você depende. É aí que eu acho que está o erro, na minha opinião. Se mas você o problema, eu acho que ele tem que tentar a paz, mas que veja só, tem uma escolha a ser feita. Ó, eu posso fazer o seguinte, eu não quero, se ninguém quiser me ajudar, eu vou sacrificar o último cidadão que eu puder e nós vamos lutar pela nossa posição, nem que o outro país tenha que nos devastar. É uma alternativa. Ó, nós queremos seguir com a guerra, precisamos do apoio de vocês, porque não dá para negociar com o Putin. Tem alguém disposto a bancar essa guerra? Tem alguém disposto a mandar, por exemplo, franceses, ingleses, estão dispostos a mandar seus soldados para a linha de frente para lutar com a Rússia? Eu acho que não. Então, acho que a partir do momento que você está numa. E eu entendo, tá? A questão é simplesmente o seguinte: então, o que se quer? Porque se eu nego a possibilidade de me sentar a uma mesa e te dado um acordo, porque eu entendo, eu concordo. Vamos fazer um acordo? Vamos, sentamos lá, sentamos. Tá bom, fizemos um acordo. Eu aceito isso, eu aceito isso e tal. Qual que é a garantia? Aí eu acho que é o tempo certo. Agora, antes mesmo de se sentar à mesa, naquele momento, diante da imprensa, eu acho que ele foi de uma infelicidade atroz. Porque existe uma situação. Então, existem dois caminhos. Ou se faz um acordo de paz, com ambas partes cedendo em alguma coisa e chegando a um acordo, ou seguimos com a guerra. E se for para seguir com a mas, guerra, preciso de um suporte. mas o Então, aí problema você foi que precisa. a negociação já tinha ocorrido somente entre os Estados Unidos e a Rússia. A Ucrânia não foi chamada a participar. Esse que foi o Na Arábia problema. Saudita. Oi? Na Arábia Saudita. Exatamente, na Arábia Saudita. A Ucrânia Justamente falou: você falou de eu não uma coisa posso, na outra. eu Você não fui falou de chamada identificação. a participar das negociações. Eles chegaram com um acordo, por isso que eu chamei de acordo Caracu. Eles chegaram com um acordo negociado somente por um lado. E ele falou: eu não posso, eu não participei dessas negociações. Eu estou disposto a Na- negociar, mas E, eu tenho que sentar na mesa. E e, eu quero é bom ter em mente, garantias. e é bom ter em mente que o objetivo do Putin é instalar um governo fantoche na Ucrânia. Esse é o Completo, objetivo dele. né? Concordo plenamente. Não discordo disso, Acabou. não. Então, para que isso não aconteça, é preciso que haja garantias de segurança. É só isso. Sim. Por exemplo, a presença de tropas de terceiros países garantindo uma Que faixa ele de não segurança, aceita, que ele não a presença aceita. de tropas, sei lá, da ONU garantindo um processo eleitoral que hoje o processo eleitoral na Ucrânia foi suspenso, né? Hoje já não seria o Zelensky, ou se fosse, teria que ser reeleito, mas obviamente num estado de guerra o país está vivendo um momento de ruptura, entendeu? Então, assim, eu concordo plenamente com isso. O que eu não concordo é alguém que não sendo capaz de bancar sozinho uma guerra, queira impor pré-condições ou contestar antes mesmo de sentar à mesa. Porque se ele se senta à mesa, se chega a um acordo qualquer, sabe-se lá qual que acordo é. Porque pode também chegar o seguinte, meu, vamos destruir o Putin, vamos para cima, a Inglaterra, a França, Estados Unidos, mandam tropa lá, vamos começar uma terceira guerra mundial. Ok, é uma possibilidade, talvez não seja a possibilidade que todo mundo queira. Então, eu acho que o Zelensky deveria, na minha opinião, naquele momento, ser mais diplomático, até para fortalecer a narrativa dele. Ó, vocês estão vendo? Eu vim aqui, vim nos Estados Unidos, pedi ajuda, ouvi, aceitei o caminho da diplomacia, mas esse filho da puta do Putin não é um cara confiável. Não adianta querer negociar com esse cara aqui. Então, Uhum. eu vejo que ali, na minha opinião,
Era um pênalti. Pênalti só trouxa perde. Era ele o gol, e ele foi mal. Então, assim, a gente, por mais que a gente possa ter uma natural antipatia, e tem que ter mesmo, a Rússia pela sua ação, isso não deve nos blindar de uma crítica ao líder ucraniano, que, a meu ver, foi muito mal. Foi muito mal na defesa do interesse da população dele. Galera, bom, vamos ver quais serão os próximos capítulos, né? E eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Nós tínhamos na nossa pauta original a questão aí da guerra tarifária, mas eu vou, acho que, deixar isso para a gente para a semana que vem. Por quê? Porque nessa brincadeirinha aqui, nós temos 45 minutos, né? Então, vamos pular para o próximo tema, um pouco mais leve, ainda que alvo de muitas discussões e disputas. E eu vou começar aqui pela Nora, né? Que a Nora é das humanas, né? Diferente de nós aqui, que somos das exatas. Nora, ainda estou aqui, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, sem sombra de dúvida, uma grande conquista no cenário cinematográfico. E isso despertou uma série de coisas. Primeiro, o pessoal que estava comemorando que o filme ganhou, estava dizendo que foi roubado lá, que a Fernanda Montenegro não ganhou como melhor atriz. Aí já acharam o vídeo da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, eu sempre confundo, esculhambando o Oscar lá quando ela era mais mocinha, diferente de ontem, que ela estava muito bem trajada, muito bem apresentada, toda eufórica e tal. Qual é a sua análise de o Ainda Estou Aqui ter ganho um Oscar? Gente, eu vou decepcionar vocês todos. Eu vou dar uma de Cleo Pires, tá? Eu não Não, tenho. não Juro, juro. Não, eu vou ser. Glória, não, Glória Pires, eu Glória falei? Pires, é. Glória Você Pires. falou Cléo Pires. Cleo Pires, isso, Glória Pires. Então, eu realmente não tenho informação. E o pior, eu vou confessar uma coisa: eu não vi nenhum dos filmes do Oscar. Nenhum. Vocês acreditam nisso? mas Eu Agora, eu também vou ser não. uma tudóloga fake, mas tá? você Porque eu não vou dar opinião nenhuma sobre nada. E quando eu cheguei em casa, eu estava fora, eu liguei, e foi justamente a entrega do filme internacional. Então, eu só vi dali para frente. Então, eu não posso falar nada. Eu não vi a, nenhum filme, vocês acreditam? a Nenhum. Nora usou a sua carta mureta, né? Já está utilizada. Não, mas é sério. Eu Gente, é não posso sério. chamar a sua Eu, carta eu perdida. sou craque em falar de coisa que não entendo, tá? Se vocês quiserem, eu posso até começar a discorrer sobre curling agora, tá? Tá Posso bom. até. Acho que E uns 5 você, minutos eu consigo falar. Não, nem tanto, vai, porque eu não entendo piscironga e nenhuma. você, Mas Márcio, eu de nós juro, aqui, eu não vi esse filme. Eu sou uma mosca branca. Eu não vi, eu ainda estou aqui. E eu também nenhum não dos vi outros ainda, apesar que filmes. nossa, conheço a história. Ô, Márcio, de todos nós, você é o mais experiente, o mais maduro, o mais vivido. E viveu na sua vida adulta o período da ditadura militar. Eu peguei o restinho ali, né? Eu tenho 57 anos, como eu fiz parte do movimento secundarista, né? Eu peguei ali de 81, quando eu tinha 14 anos para frente, foi o rabichinho ali da ditadura. Soltavam uma bombinha, outra ali, como no Rio Centro, lá na OAB e tal, né? Mas, obviamente, não foram os piores anos. A gente já havia tido a lei da anistia ampla, geral e restrita, você ainda tinha ali um resquício de ditadura, alguns grupos que não seguiam as orientações do governo e tal, mas não era mais o auge da ditadura. Agora, de você não, né? Você viveu o auge da ditadura. Então, você tem uma bagagem aqui invejável para comentar sobre o filme, sobre o seu contexto e sobre a conquista do Oscar. Eu estou sendo chamado de velho toda hora aqui, né? Eu sou Experiente foi a experiente. Você tomou terceira vez que você muito falou. cuidado. Semana, semana que vem eu vou ficar mais experiente ainda, né? Opa, 73 no 11 agora. Né? Está chegando. Bom, bom, eu acho o seguinte, tem uma série de coisas aí. Eu também não vi o filme, também não vi os filmes do. Eu acho o seguinte, tá? A história da Copa do Mundo, tá? Toda competição que envolve arte, sensibilidade, é, os critérios são meio difíceis da gente estabelecer critérios objetivos. Lembra? Ah, o Central do Brasil perdeu, acho que foi para o Vida é Bela na época, coisa e tal. Ah, foi injusto. Porra, por que foi injusto? Não sei, quer dizer, eu vejo um filme, acho uma coisa, você acha outra, a Nora acha uma terceira. Então, essa história de avaliar esse é o melhor filme é um negócio meio extremamente subjetivo.
É muito subjetivo. Até futebol, que é jogado, tem gol, você tem um critério de desempate. Até no futebol o pessoal reclama. Ah, qual foi a melhor seleção? Ah, o Brasil ganhou em 94, mas não foi a melhor seleção. Então, isso tudo aí, todas essas discussões estão acontecendo. Eu, sinceramente, acho assim, não tem como você ser objetivo nisso aí. Se ganhou, ganhou. Os jurados escolheram, foi justo, vida que segue, né? Agora, eu vivenciei a ditadura. Eu até fiz um post no Face essa semana, comparando com a situação da seleção de 70, né? Tem um vídeo muito legal no post, pode olhar, porque eu vivi isso. Essa eu posso contar, né? Essa eu sou velho o suficiente para contar. Em 70 eu tinha 18 anos, tá? E a discussão nossa lá de adolescentes fanáticos de futebol, isso futebol na época que não tinha internet, não tinha nada, né? Era o Pelé. O Pelé tinha a mesma fama que injustamente o Zico carregou para o resto da vida. Porque diziam, o Pelé em 58 era um guri, 17 anos, entrou, jogou bem, e tal. Em 62 se machucou, em 66 participou do vexame, e eu acho que uma das coisas que fez o Pelé jogar pra cacete em 70 é que ele tinha essa marca. Ele tinha essa marca. Não, o Pelé nunca ganhou uma Copa e tal. Ele- e a gente sabia que a ditadura ia faturar em cima daquela Copa. O Médici virou um cara extremamente popular. Eu vi, ninguém me contou. O Médici entrava no Maracanã, era aplaudido de pé, estávamos no milagre econômico e tal. Teve uma parte sanguinária da nossa ditadura que foi muito menor que a do Chile, que a da Argentina, do Uruguai. Tudo isso é verdade, tudo isso eu vi, tudo isso estava lá. O que não, não tira, né, o fato de que histórias como a do Rubens Paiva foram horrorosas, né, e realmente foram vergonhosas ter acontecido. Então, fechando a história, tinha gente que tentou torcer contra a seleção brasileira em 70 e não No filme, conseguiu. esse companheiro tem uma cena que fala, ilustra bem isso, né? É, bom, tem várias histórias, né? Várias histórias. Bom, então, resumindo a história, eu acho o seguinte: ganhou o filme brasileiro, é uma turma que tem talento, não há como negar que a Fernanda Torres tem um talento maravilhoso, que o Walter Salles sabe fazer um filme. Ah, se ele é milionário, foda-se, isso é outro problema, tá? Ele é um cara que soube fazer um filme, fez um filme bom e ganhou. Tá, podia ter ganho antes, podia ter acontecido, podia. A Fernanda Torres não ganhou, foi roubada, foi isso. Porra nenhuma, escolheram outro. Acontece, tá? Ah, mas isso, mas é aquilo. Então, resumindo, eu acho o seguinte, eu, brasileiro, eu estou comemorando, achei super legal a gente ter feito um filme bacana. A história, né? Eu até citei o Ariano Suassuna, ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. O que é bom de passar é ruim de contar. O que é ruim de passar é bom de contar. Ele sempre diz. Se você perguntar como é que foi o teu dia ontem, ah, foi maravilhoso, e antes foi melhor ainda, o cara já não quer nem conversa contigo. Agora, se disser, cara, eu passei um perrengue do cacete, aí o cara cria uma história boa. Então, histórias ruins, ah, mas não pode fazer uma história contra a ditadura, tem que fazer uma contra o STF agora. Não, aconteceu, porque aí você não vai ter mais filme de história. Eu passei a minha adolescência vendo um seriado na TV chamado Combate, que o sargento Saunders matava 350 alemães por ano, e nunca ninguém se preocupou com os alemães que morriam. Então, porque era soldado do outro lado, coisa e tal. Então, resumindo a história toda, eu acho isso. Foi legal ter ganho? Foi legal. Vão tentar faturar, vão jogar aqui o Bolsonaro, que não sei quem. Vão fazer. Vão fazer. O que que você acha? E cabe a gente separar o joio do trigo. Agora, que foi uma conquista bacana, foi, que representa alguma coisa para o Brasil, representa sim, e, enfim, foi legal. Agora, o uso político, cada um vai fazer disso aí, e tal, cobrar que tem que fazer um filme sobre.
Um dia alguém vai fazer um filme sobre o 8 de janeiro, por exemplo, acredito, né? Pode ser que faça, mas, enfim, resumindo, ganhou, Ah, legal, bacana, parabéns para eles e bola para frente, e vida que você, segue. como é que vê aí essa conquista? Foi o Brasil, era a Copa do Mundo, ou foi a conquista do Walter Moreira Salles? Qual que é a sua percepção aí? Não, conquista grande do Brasil. Agora só falta o prêmio Nobel, né? Acho que é a única estatueta que a gente não tem ainda. Demora um Aí, pouco, hein, Xará? Melhor pegar vamos um. ver. Não, não sei. O Oscar a gente passou perto. Acho que literatura acho que a gente passou perto também e tal. Uma hora vai chegar, né? O prêmio Nobel, aí a gente completa todos os nossos Rapaz, nossa né? sala nossa sala de troféus, né? Até a Guatemala já tem prêmio Nobel, imagine, a gente não tem. Então, não, é importante. Eu só acho assim, é uma pena, sinceramente, que calhou de ser um filme cujo pano de fundo era a ditadura, porque é divisivo, né? Inclusive, se a gente tivesse ganho o Nobel com o Nobel, ó, o Oscar com o Central do Brasil, seria uma unanimidade. Todo o Brasil estaria comemorando, tal, porque é uma história brasileira, aquela coisa, né, raiz, Acho tal. que hoje em dia não seria mais. Iam Eu não falar que a sei. apologia da miséria, que não sei o quê, que o Bolsa Família. Não, hoje em dia nada é unanimidade. Mas eu acho que seria menos divisivo do que essa questão. Inclusive, Menos, mas seria. já adiantando minha bola fora, os próprios produtores, a Fernanda, enfim, fomentaram essa divisão. Quer dizer, ao invés de baixar a poeira, né? Assim, ó, o pano de fundo é a ditadura, mas é a história de uma família, de uma mãe que de resistência, tal. Eu acho que é importante. Que é um pouco, vamos unir o Brasil em torno? Não. Fizeram questão de bater na tecla da ditadura, que não é a coisa mais importante do filme, do roteiro, né? Forma Apesar de ser um pano de intelectual, fundo importante. e de forma intelectualmente desonesta, né? É uma. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Então, assim, infelizmente, um prêmio desse, que é um prêmio importante, né? Apesar da esquerda ter sempre menosprezado, né? Porque afinal é símbolo do imperialismo e tal, mas a hora que ganhou, ficou todo mundo, ganhamos. É, Infelizmente, não foi unanimidade, porque você criou um ambiente divisivo, né? Uma pena. Verdade. E você, Vitor, como é que vê aí a conquista do Oscar? Primeiro Oscar do cinema brasileiro. Só o fato de ser o primeiro cinema, o cinema brasileiro já disse. É relevante. Embora haja aí argumentos que não foi o melhor filme já feito, mas beleza. Deu sorte, calhou que não tinha competição à altura. Como bem frisou o Márcio, o Brasil perdeu por Uma Vida Bela, que é um filmaço. Então, já houve outras ocasiões que bons filmes foram produzidos, mas que, pelo contexto, nunca Não por, chegaram lá. Então, e não por coincidência, também dirigido pelo Walter Salles, né? já mostra que o cara conhece o ofício, né? Sim, Então, eu acho super. Eu acho ótimo isso ter acontecido. É um estímulo para a indústria nacional começar a sair da mesmice e tal. Veja, a Argentina já tem 5 Oscars. Também não é nada demais, né? Ganhamos um Oscar, pô, parece. Não tem 5, pô. 5. Tem um. sim, é o Darim, né? Então, então assim. Agora, essa politização de tudo é uma injeção de saco sem precedentes, né? Porque, por mais que o tema, de fato, seja um tema que gere essa divisão, meu, tá falando da história de uma família. Larga a mão lá, porque tem que falar no dia 8 de janeiro. Então tem que falar o quê? Vai lá, faz um filme e vende o filme. Não é um cinema. Né? Aqui nós estamos com essa maldito hábito de politizar qualquer filme novo. Você tem que ter do lado do carro, lá de lá para cinema, só cinema. Né? Daqui a pouco vamos politizar o Vasco Flamengo, que nós estamos sempre apanhando, que é a minha bola fora aqui dessa semana. Pô, é um jogo de futebol, assim, nós estamos nessa uma fase muito chata.
Mas eu acho. E assim, pouco importa a opinião desses caras sobre política. Me importa zero. Não tenho nenhuma vontade de saber o que a Fernanda Torres pensa de política. Zero. Né? Nem o cara, nem nada. A opinião deles vale tanto quanto a nossa aqui individualmente. Então, tipo, eu acho que a gente chega num ponto de ficar essa, de torcer contra, torcer a favor. Eu acho que você tem que primeiro. Eu até escrevi isso. Quando nós vamos perguntar assim, você votou em quem? Eu quero saber como eu devo agir diante de você. Quero saber se você votou em A ou em B. Se você votou em B, você é vilão. Se você votou em A, você é bacana. Pô, nós estamos chegando nessa ponta. Eu até acho que, embora a Central do Brasil não fosse. Eu acho que se fosse hoje, sinceramente, ia rolar a divisão também. Ia rolar. Bastava um ator do Central do Brasil dar uma manifestação qualquer dizendo que votou em A ou B, pronto. Ia criar essa balbúrdia aqui. Pô, um pouco ridículo, é uma coisa meio infantilizada, eu acho, sabe? Parece que nós estamos tudo na quarta série do primário. Agora, fulano é isso. De alguma maneira, eu acho que mérito ganhou, nunca havia ganho antes, mas também vamos colocar as devidas dimensões, né? Muita gente já ganhou isso aí também. Não é a Copa do Mundo, né? Beleza, vida que segue. Vamos ver se cria esse hábito de fazer boas produções que sejam capazes de competir. Não sei se isso é um ponto fora da curva. Será que esse é mais um Guga, né? Será que um brilhareco no tênis que depois nunca mais aconteceu? Parece que tem um outro Não cara tem entrando dúvida. aí agora, mas, né? Bom, Então, é isso. se eu dar meu pitaco aqui, na Copa do Mundo, primeiro porque tem todo ano. Copa do Mundo é de 4 em 4, então já é mais difícil, né? Agora, brincadeiras à parte, eu sou um cara que eu acredito no mérito. E se eu acredito no mérito, eu não posso não posso deixar de reconhecer o mérito dessa conquista, né? O Walter Salles, como diretor, se mostra muito competente, né? Então ele é um cara que lá atrás fez Central do Brasil, que é um filme belíssimo. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir, eu ainda estou aqui. E eu acho que assim, Xará foi muito feliz no que disse. É, a ditadura militar é o contexto, é o momento histórico na qual se passa a história. Mas a história, na verdade, é o drama de uma família que tem um membro retirado do seu convívio de uma maneira abrupta, violenta. Essa é a questão, esse é o pano de fundo. Então, assim, acho a Fernanda Torres uma excelente atriz, ainda que politicamente, na minha percepção, ela seja uma imbecil. Mas uma coisa, outra coisa, e é só a minha opinião. Como ela também, ou qualquer um, pode achar que eu sou um imbecil e para muita gente deve ser mesmo, e talvez eles tenham até razão. Não tem problema, é da vida. A terapia está aí para a gente reforçar a autoestima e seguir. Então, assim, parabéns. Pode falar, Nora. Não, só um parênteses. Um outro filme, falando em Oscar também argentino, A História Oficial, também é isso. Eles não abordam a questão do governo militar, não é questão política, é a questão da família. É uma família também que a mulher recebe, o marido era militar, e ele traz para casa um bebê, eles não podiam ter filhos, era um caso que infelizmente foi muito comum naquela época, e ela meio que intui, assim, mas é aquela história, era muito comum. Ela não sabe, ela cria essa criança, né? E ela não sabe que é filha de presos políticos. Então, Aliás, também tem isso. A história básica da história oficial não é a ditadura, é o drama familiar também. Como eu falei, eu não vi, ainda estou aqui, mas tem essa. Eu estou vendo assim, esse paralelo agora, acabou de me ocorrer, tá? diga-se Gente, é tudologia, né? A gente de liga uma passagem, coisa com outra. a ditadura na Argentina foi menos longeva, se eu não estiver errado, foi 7, 8 anos, né? Mas uma ditadura, 76 a 82, 83. então não está errado na minha conta aí, Foi mas intensa, muito mais foi intensa, intensa. muito mais violenta, né? Tem relatos absurdos, como por exemplo, de crianças que foram criadas pelos algozes dos pais, presos políticos foram jogados em alto mar, então, quer dizer, tem histórias horrendas. Mas voltando aqui, então, assim, primeiro, reconhecimento do mérito, parabéns, Walter Salles, pela conquista. Fernanda Montenegro, assim como a sua filha Fernanda Torres, lá atrás foi indicada como uma das melhores atrizes, concorreu, assim como a Fernanda, também acho que é mérito para as duas, então tudo certo.
O que eu vejo nessa história toda com pesar? Primeiro, o fato de que o que o meu xará ponderou bem é a própria Fernanda Torres e o Walter Salles colaborarem, né, de maneira, a meu ver, intelectualmente desonesta, sobre essa narrativa do filme. Dizer que esse filme não teria sido possível, conversa mole para boi dormir, que lá, para quem está lá em outro país, não sabe da nossa realidade, pode até engolir, mas esse filme poderia ter sido feito aqui a qualquer tempo, durante o governo do Bolsonaro, isso não seria empecilho algum, especialmente um filme como esse, que a gente deve também salientar, que não foi feito usando nenhum tipo de incentivo fiscal, então todos os méritos. O que eu acho ruim, e aí não tem a ver com o filme, mas tem a ver com a discussão que ele suscita, é o fato de que, assim, nós estamos em 2025 e ainda não se consegue ter, em escala, um debate minimamente honesto sobre o que foi o período da ditadura militar, né? Que algumas pessoas, especialmente mais jovens, fáceis de serem capturados, né, por esse discurso do bem contra o mal, né, imaginam que durante o período da ditadura militar significativa parte dos movimentos opositores à ditadura queriam uma democracia. Conversa fiada para boi dormir. Era uma disputa de poder. Uma ditadura militar instalada sob a influência do poder dos Estados Unidos ou uma ditadura militar instaurada sob a influência da União Soviética, como foi o caso de Cuba, que segue sendo, até hoje, desde 1959, segue sendo até hoje, uma ditadura militar, né, de partido único, economia com planejamento central, sem imprensa livre, sem liberdade de expressão, né? Então, assim, não existe um debate honesto sobre esse período, né? Então, de fato, você teve o Estado muitas vezes avançando, né? E obviamente que o poder do Estado sendo usado para opressão, ele é absolutamente condenável, mas a gente não pode ignorar que do outro lado se usou de todo tipo de artifício, atentados à bomba, sequestro, assalto a banco, né? E que a esquerda fez vítimas inocentes com seus atentados, que promoveu julgamentos sumários dos seus próprios membros, e nisso eu arrisco dizer que se o Brasil tivesse vivido sobre uma ditadura de esquerda, provavelmente ela seria mais longeva e provavelmente ela seria ainda mais virulenta. A prova disso é que nós temos o ícone, né, da esquerda mundial, que é o Che Guevara, fazendo discurso na ONU, dizendo: fuzilamos e seguiremos fuzilando. Então, assim, a gente precisa trazer esse debate para um debate intelectualmente honesto, que o país vivia um momento de disputa, coisa que pouca gente de esquerda tem a honestidade de um Eduardo Jorge ou de um Fernando Gabeira para admitir isso. Diga aí, Márcio, você que viveu aí, faça a sua parte. Dois pontinhos, só 200 aqui. Primeiro, eu acho o pior de tudo não é nem isso. Isso é história, isso tem sobreviventes hoje e tal. O pior, eu acho, que é desonestidade intelectual dizer: se você não apoia o Lula e apoia o Bolsonaro, você está a favor da ditadura militar de 1970. Porra nenhuma. Tá, o Bolsonaro é um imbecil que elogia torturador da ditadura. Isso tem que levar todas as porradas do mundo. Agora, comparar 8 de janeiro com o golpe militar, pelo amor de Deus, cara, eu vivenciei os dois. Aquilo ali foi, os caras fizeram merda. Mas, pô, não, hoje ainda existe a sombra do golpismo militar. Porra nenhuma, isso é A maior parte da mentira. população apoiava, os Nada, veículos de imprensa apoiavam, o Congresso apoiou, né? Tem que fazer um resgate histórico STF. tem honesto, que, né? é a mesma coisa do nazismo. O Trump é nazista. A Alemanha de 33 era uma coisa, os Estados Unidos de 2025 é outra completamente diferente. Não tem Então, nada a eu ver acho que com uma coisa. Bom, e hoje, só uma molecagemzinha que eu fiz, você sabe que eu gosto de fazer, né? Tem uns, eu não sei por quê, entra na minha timeline aí, Maria do Rosário entra de vez em quando, baixa umas assombrações no meu terreiro lá que eu não conheço. E tem um site lá, Mais Brasil, não sei o que, que é da turma. E o cara botou lá, né? Ainda estou aqui, ganhou o Oscar. Isto prova que a arte é maior do que qualquer ditadura. Aí eu digo, não vou ficar quieto. Aí eu botei, muito bem observado. Aliás, sugiro um documentário excelente sobre isso. Buena Vista Social Club.
botei, tirei o pino, né, e calei a boca. Tá Buena bom? Vista Que Social, beleza, a Márcio. gente sabe a história. Cara, uma meia dúzia entendeu a piada. Não, conta, Uma conta a meia dúzia história. entendeu a sacanagem. Pô, a arte é maior, quer dizer, o Buenaventura, assim como, né, houve censura no Brasil, a censura em Cuba foi muito mais tempo, muito maior, e sacaneou artistas também. Então, quer dizer, Até o hoje, cara, né? o cara ser o paladino da virtude e dizer que hoje ainda existe a chance de um golpe militar como 64, vai, putz, E vá, isso tudo é que esse mesmo pessoal apoia a Venezuela, apoia Cuba. A Venezuela, agora o pessoal está com um pouquinho de vergonha e tal, só debaixo dos panos, assim, né? Não apoia publicamente. Então, o que eu acho, assim, do filme, resumindo, é que bom, parabéns, bela conquista, seguramente é uma obra artística de valor, não deixa de ser irônico a gente ver a esquerda celebrando Hollywood e um bilionário, né? Esse mundo dá volta, a gente morre e não vê tudo, né? Mas aí eu acho que tem um mérito. Bom, nós já falamos do Trump, falamos de guerra, falamos agora do. Agora vamos falar de assunto divertido. O nosso presidente tem nos brindado com declarações espetaculares. Né? Deixa o painho falar, né? Quase que virou um slogan aí do Vitor. Deixa o painho falar que ele se mata, mas ele não está só falando, ele está falando e fazendo. E veja só, como o país está dividido, como o governo não tem assim uma base política muito sólida, como Alexandre Padilha, como ministro das Relações Institucionais, parecia ser um bom ministro da Saúde, o Lula fez uma mudancinha. O caso não está muito bem na articulação. A gente tem que pegar alguém que nos ajude aí a criar uma base parlamentar, uma certa governabilidade, alguém que tenha um trânsito entre os partidos. Quem que eu chamo? Gleisi Hoffmann, maldosamente chamada por alguns como Crazy Hoffman. Xará, é a win sem nada na mão? Que no poker você está All-in. com um de ficha, Eu ia falar exatamente essa expressão, all-in. é a win, É né? assim, a impressão que dá é que ele desistiu de tocar o governo de maneira convencional, com o Congresso, enfim. Ele vai tentar. Eu não sei, é difícil até de imaginar qual é a tática agora, né? Porque ele precisa aprovar coisa, ele ainda precisa do Congresso, né? Não é que ele pode abrir mão. Eu acho E que tem assim, sido ó, difícil. indicar a Eu Gleice acho, é como se fosse talvez. colocar do Datena de porta-voz, né? Então, talvez ele pense o seguinte, talvez. Com as emendas parlamentares, e aí o Dino vai soltar, o STF vai soltar esse negócio aí, eu não preciso ter articulação. Já tem o mensalão, as emendas já são um novo mensalão. Já vai ser suficiente para azeitar o Congresso. Então, eu reforço o meu público interno, né? O meu discurso para o meu público interno. Vamos tentar, mas é difícil, não se sustenta também, porque ele vai dar, que ele vai atirar no Haddad, né? No Galípolo, Acho que já que estava apanhando de dentro do governo e do PT, agora imagina, né? Ele deve dormir debaixo da cama com a Gleisi nas relações institucionais, né? Ô, não Márcio, sei. você imaginava que o Lula poderia chegar tanto de indicar para as relações com o Congresso um nome tão radical como o da Gleisi? é aquele troço. Eu acho que a expressão all-in foi muito bem cunhada para esse caso, né? Bom, o do Lula eu espero qualquer coisa. Hoje em dia, a única coisa que eu não espero dele é coerência, né? Até botei lá no Face. Se ele apoiar a Gleisi é normal. Eu fiquei preocupado quando ele elogiou o Tarcísio. Digo, agora ele quer derrubar o Tarcísio, só pode ser isso, né? Mas, enfim, ele está fazendo. O caso é o seguinte: ele está entrando em desespero, o fato é esse, né? E aí, quem é que ele tem em volta dele que ele confia, que é da turma dele? É a Gleisi, é essa turma mesmo, Maria do Rosário, Gleisi, olha as turmas, Boulos, é a turma que ele botou para
para concorrer para prefeituras e que perdeu, todo mundo perdeu. Então, esse é Lula, o ponto. que provavelmente também será indicado ministro para interagir com os movimentos sociais. Quem? Notícia do dia. Quem? Boulos. Ah, o Boulos. Ele está ele tá pegando as cartas dele, está jogando dentro da... Agora, enfim, é desespero puro. É desespero puro. E, obviamente, que acho que não vai dar em coisa boa. Mas vamos ver. Segue o jogo. Ô, Nora, pelo que eu Diga. entendi do Márcio ali, e pelo que o Xará falou, a sensação que dá é que como se o Lula estivesse preparando para se entrincheirar politicamente. Então ele está cada vez restringindo o círculo dele, né? Tanto é que o Cacai até chorou aí esses dias, né? Então acho que cada vez está mais difícil chegar no Lula e o Lula cada vez está se cercando mais de um núcleo duro. Então, nesse sentido, o nome da Gleisi faria total sentido, né? Olha, eu quero me trancar dentro de uma cápsula de chumbo, chama Gleisi. Será que é isso que o Lula. Será que o Lula, prevendo aí o seu ocaso, né, e prevendo que talvez venha tempestade pela frente, já está se blindando ali do seu ciclo mais, seu núcleo duro? Então, eu não sei, essa tática de você botar piromaníaco para ser chefe do Corpo de Bombeiros é um pouco estranha. O Tancredo Neves, ele tinha uma frase que na verdade não era uma frase, ele tinha uma técnica, assim, que era muito conhecida, ele botava a pessoa certa no cargo errado, errado aspas, tá? Era um pouco o que o Figueiredo tinha feito. Lembra quando o Figueiredo botou o Delfim Neto no Ministério da Agricultura? Todo mundo dizia, bom, peraí, o cara está botando um economista na agricultura. Bom, o Tancredo Neves fazia isso. Ele botava o cara, né, o cara certo no cargo errado, entre aspas, tá? Por quê? Porque assim ele tinha o controle, tá, das pessoas. Vamos lá, de novo, na lógica dele, tá? Eu não estou dizendo que eu concorde com isso. É uma forma de governar. Eu acho que o Lula está tentando isso, talvez um pouco no desespero, porque até agora o resto não deu certo, tá? Então, talvez ele esteja tentando isso agora. Não sei, não sei. Eu já não faço mais prognósticos, não faço mais nada, porque, assim, nada tá, eu não sei com quem ele está se aconselhando, tá? Porque nada está dando certo, nada, nada. A estratégia de comunicação está dando errado, a estratégia na saúde está dando totalmente errado, a estratégia na educação está dando errado, assim, então, eu não sei, tá? Eu acho que talvez ele esteja tentando fazer isso. Então, bota uma piromaníaca para dirigir o corpo de bombeiros. Sei lá, não sei, não sei. Talvez ele resolveu. Alguém foi lá, cochichou essa história. Olha, o Tancredo fez isso e deu certo. Não O sei, Vitor, não sei. você que tem tão forte vínculo com o Paraná e particularmente Curitiba, tem alguma explicação possível para a indicação da Crazy Hoffman? Porque, assim, ninguém pode negar que a Gleisi sempre foi uma fiel escudeira do Lula, inclusive fazendo aquelas medições do seu nível etílico. A gente lembra aquela passagem lá, né, no Palanque, quando ele, às vésperas dele ser preso, que ela deu aquela. Tá cheirando pinga, né? Será? Será que é por causa disso que ele trouxe ela mais para perto, para controlar o nível etílico? Ele já fez esse movimento no passado. Ele está se rendendo à ala raiz. Ano passado ele privilegiou a Dilma e o Guido Mantega do Palote, né, hoje, o que era uma ala mais moderada, conversava com o mercado e tal. Hoje essa pessoa, ainda que possamos discordar, é o Haddad, né? Ele é o cara dentro do que tem lá, todo mundo vai considerar o menos pior. Quem E ele diria, hein? está Pelo nitidamente, Haddad, hein? Olha, nossa, quem Haddad. diria, né? Quem diria? E Olha, ele, Haddad. obviamente, você tinha lá o Rui Costa, que faz, às vezes, o petista raiz, e o Alexandre Padilha, vamos falar a verdade, não fede nem cheira. Então, quando ele coloca a Geise, ele desbalanceia esse jogo. Né? Não sei como é que vai ser essa conversa aqui para frente. Eu acho ótimo. Tá? Quanto pior ele for, melhor para nós.
Então, continue a fazer besteira, nós queremos que ele saia em 2026, ou qualquer que seja seu candidato, tome um belo de pé na bunda. Então, eu acho que se ele fizesse um movimento diferente desse, em mais por cento, aí ele poderia se preocupar, né? Ou dando mais, digamos, dando mais We'll voz be ao arriving in Haddad. Fort Lauderdale Não fez shortly. isso, If this is your né? final Foi ao contrário, destination, please gather your dá uma belongings. voz aí. Tá We fazendo will essa only be assim. stopped at the station for a Mas moment. o. Então, Llegaremos a mas só Fort que, Lauderdale lembrando, ele já en fez isso no Si passado. este es su destino final, É que fala em português também, tá? solo nos detendremos en la estación Ele Espanhol, fala momento. português também? espanhol, português e inglês. Está dominando o pedaço. Imagina, o pessoal lá na central de operações deve estar falando: vocês viram quem está no trem? Vocês viram quem está no trem? Quem? O Vitor Loyola. Ah, peraí, então vamos fazer uma menção. Não é por minha causa, não. É que tem muito brasileiro por aqui, né? A ponto de colocar em português no trem. Mas vamos lá. Então, já fez isso, está se rendendo ao petismo raiz. O petismo raiz implica em mais isolamento. Sabe que o PT não é muito de fazer articulações, ele gosta de ser hegemônico. Então, isso vai afastar também, se isso se fortalece, vai afastar aliados na eleição de 2026. Né? Então, tipo, tem um aliado forte aí, que é o Kassab, com certeza não vai fazer com acordo com a Gleice, com o Rui Costa. Entendeu? É turma que não gosta disso. Vamos. Faz essa questão do all-in. Não sei se é por comodismo, por uma conveniência, ou porque de fato é uma questão, talvez seja uma crença mesmo, que ele esteja mais próximo desse pessoal do que do outro, né? Pode ser isso. Ele já fez isso no passado, está repetindo a história. Vamos. Mas assim, a gente sabe pelo histórico que não vai dar bom. Não tem como dar certo, né? Uma coisa aqui, tem uma possibilidade aqui que nenhum de vocês levantou, que eu penso que é o seguinte: todo mundo imagina que o Lula não sendo candidato, que o Haddad, que já foi o candidato do PT na disputa com o Bolsonaro, seria o seu natural sucessor. Será que trazer a Gleice para dentro do governo não é também um movimento do Lula em ter uma alternativa de sucessão? Uma alternativa mais radical, mais beligerante, que a gente sabe, não é da natureza do Haddad ser um cara beligerante, né? Ao contrário, ele ganhou o apelido de poste, não é seguramente por ser um cara dotado de uma personalidade marcante, o que já não é o caso da Gleice, né? Ninguém precisa ter simpatia por ela, mas ela é uma personalidade, ela tem uma personalidade forte, né? E muito fiel e muito alinhada ao Lula. Eu não sei se trazer ela para o coração do governo não é um movimento também no sentido de, ali na frente, ter uma outra alternativa de candidato à sua sucessão, uma vez que me parece cada vez menos provável que o Lula seja candidato. Eu não acho que ele Mas vai entrar. quantos votos ela teve na última eleição que disputou? Ela não se elegeu na última eleição. Mas eu não sei. Não, ela foi eleita deputada com poucos votos. Então, pouquinho. Deputada, ela nem. Não sei. Eu acho que Eu não sei se se ela- o plano, Porto, se o plano é transformar o PT no PSOL, eu acho que eu acho que é de fato uma alternativa. eu não estou dizendo que ele Colocaram a pessoa errada no cargo errado. O Lula está está certo. fazendo o Tancredo Neves Eu não errado. estou dizendo que ele está certo, que ele vai ser bem sucedido. Aliás, eu espero que ele esteja fazendo isso e que ele esteja redondamente errado. Agora, o fato dela não ter sido eleita, de ter tido poucos votos, tendo o Lula como cabo eleitoral, isso necessariamente não quer dizer nada. E numa disputa segundo turno, ela sendo candidata do PT, seguramente ela vai ter mais votos do que teve como deputada. Mas vamos torcer, vamos ver, esperar os próximos capítulos. Não me parece Nossa, ser. eu adoraria ter a Gleisi Hoffmann como... Nossa, Eu acho nossa. que a Aí, torcida é grande. olha, eu vou te Imagina dizer, ela e o Marçal disputando na televisão. nossa, ela e o Eduardo Bolsonaro, você imaginou? Olha que beleza, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu, particular, assim, numa análise razoável, a impressão que dá é que se o Alexandre Padilha, que é um cara que aparentemente é um mais palatável, deveria ter um cara como mais trânsito, apesar que eu acho que ele nunca foi um expoente
no mundo legislativo, diferente da Gleisi, que ela é radical, mas ela tem uma relevância, né? Eu acho que ela, de fato, não teria o perfil de alguém que deveria ter como função costurar e construir a base parlamentar do governo. Eu acho que é talvez na linha do que o Xará falou. Isso aí a gente resolve com emenda. Bom, chegamos aqui à rodada final. Vamos para as nossas dicas, nossas bolas dentro e as nossas bolas fora. Eu vou começar com o nosso decano. E aí, Marcelo, qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? Olha, bola dentro, hoje eu tive um prazer assim, esportivo enorme assistindo o Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Passou agora, terminou um pouquinho antes da nossa reunião, né? Como é bom ver futebol bem jogado, o Real ganhou por 2-1. Sim, um jogo que todo mundo quer jogar bola. Para você ter uma ideia, o segundo tempo teve 3 minutos de acréscimo, quer dizer, porque o jogo não para, legal. E a melhor notícia para mim é que alguém está aconselhando o Vini Júnior, né? O Vini Júnior está virando gente, ele agora ele pede desculpa quando ele esbarra no adversário. Ele fez uma cagada esse tempo. Ah, vocês me desculpem, e tal. Pô, legal pra cacete. Bola ele joga. E que botaram ele no patamar, que ele era uma vítima da sociedade, coitado. Então, essa é uma ótima notícia, tá? Achei legal. E o jogo transcorre assim. Bom, então foi bola dentro, que eu acho que Vini Júnior está crescendo como pessoa, isso vai ser muito bom para todos nós. Bola fora é essa insistência que setores nossos do governo ainda têm de apoiar essa intentona lá do Alexandre Moraes resolver mandar na justiça americana. Cara, cada dia a gente está pagando mais mico por causa dessa história. Quer dizer, é um ridículo a toda prova, o cara querendo mandar nos Estados Unidos, fazendo e gente batendo palmo para ele. Isso pode ser muito ruim para a gente. A gente já tinha problema suficiente, ainda arrumamos mais um. E dica para mim, para você, para a Nora, vamos assistir o Ainda Estou Aqui. É uma dica boa, é uma ótima dica. Eu vou tentar ver agora, não vi. Valeu. E aí, Xará, você, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A minha bola fora vai pro. Eu já adiantei, né, para Fernanda Torres e para o Walter por aquela entrevista dizendo que se fosse no governo Bolsonaro não teria saído o filme. Não sei com base no que disseram isso, enfim. É, e bola dentro vai para o Lula, que, enfim, eu torci para isso, achei que não, ele sucumbiria às opiniões contrárias, mas ele seguiu firme e nomeou a Gleisi. Então, bola dentro, eu acho que foi um grande avanço a todos Rumo ao nós, abismo. né? A todos nós. E aí, E não, desculpa, di- perdão, Xará. dica não tenho, não. Perdão, Xará. E aí, Nora, e você, qual a sua bola dentro, qual a sua bola fora e qual a sua dica? Desculpa, só uma coisinha que eu interrompi o Guter, mas acho que realmente esse foi a nomeação da Gleisi foi um grande avanço rumo ao abismo, né? Bom, dica. Não, foi um grande avanço, um abismo. Dica, uma série chamada Doctor Death, não sei se alguém viu, está na segunda temporada no USA. São casos verídicos, é um caso verídico. A primeira temporada é de uma pessoa, a segunda de outra, médicos que conseguiram, né? São casos verídicos. Tá, a primeira é um personagem, a segunda temporada é outro personagem, tá? E conseguiram a enorme prominência. O segundo, que é o que eu tô vendo, ainda não terminou a temporada, é um sujeito que inventou uma traqueia artificial e começa a fazer transplantes. Mas o cara, inclusive, conseguiu operar no Karolinska, que é o hospital da Suécia, onde são otorgados os prêmios Nobéis, etc. Mas o que é interessante, principalmente nessa segunda temporada, é como as coisas são assim. Tem indícios de que o cara é picareta, mas você não consegue assim. O cara consegue publicar um artigo no Lancet, por exemplo, porque os métodos de controle não funcionam, tá? Então as coisas vão aí.
Bom, enfim, não vou dar spoiler, mas é muito interessante, principalmente essa segunda temporada. Agora, autocrítica. Autocrítica não, crítica para ela, eu não tenho nada a ver com isso. Pior personagem dessa segunda temporada é a jornalista, tá? É um horror, tá? Aquela jornalista no mundo real, se ela é assim, estaria demitida em qualquer jornal minimamente sério, tá? Enfim, é péssima, péssima. Como jornalista, como investigadora, enfim, péssima. Mas a série é bem interessante. Dr. Death no USA. Bola dentro. Para a Prefeitura de São Paulo, que não se dobrou ao, acho que foi o Ministério Público que mandou tirar aquelas câmeras de reconhecimento Reconhecimento. facial, tá? E andaram pegando várias pessoas, inclusive um sujeito que, se não me falha a memória, estava sendo procurado há 30 anos, ou alguma coisa assim, tá? Muito bola dentro, tá? Esquece esse negócio. Tudo bem, privacidade, na boa, não existe. Você vai no caixa automático, você está sendo filmado, você está no farol, você está sendo filmado, você passa no pedágio. Então, assim, vamos usar para aquilo que é bom para pegar bandido, tá? Super bola dentro. Pode ver mais bem Tá? que você faz o cadastro com reconhecimento facial. Em qualquer prédio que você entra, né? Então, enfim, super bola dentro que não se dobraram a isso e que ainda serviu para um monte de coisa. E bola fora, na verdade, era bola fora aquela portaria do Ministério da Agricultura de ter que botar carimbinho com data de validade no ovo e que foi derrubada, tá? Então, uma bola fora que virou, deixou de ser bola fora. Vale, conta como bola fora também? Sei lá, tá valendo então, pronto. É isso. Aí, Vitor, sua bola dentro, sua bola fora. Você está no mute, tá? Bola dentro, vou dar pro Oscar. A bola fora, vou dar pro Vasco. Ô, Vitor, eu não sei se o pessoal ouviu, mas eu não ouvi. A bola dentro para a conquista do Oscar. Isso. E a bola A fora? bola fora é pro Vasco. É pro Vasco. Eu não aguento mais perder pro Flamengo. Não dá mais. Não aguento mais. É um retrospecto horroroso. É um negócio vergonhoso, assim. Nós temos um retrospecto pior que Nova Iguaçu, Madureira, Volta Redonda. Não tem justificativa a maneira como o time A virada vem, a perde virada pro vem Flamengo. chegando. Tá difícil. E a dica, na verdade, eu vou dar a dica desse trem que eu estou aqui, que tiver em Miami, fazer esse trajeto Miami-Orlando, entre 3 horas, tranquilíssimo, US$ 38. Tipo um trem na Europa, alta velocidade, já se chegar em Orlando, né? Mas é foda, muito melhor que carro e de avião. Show de É uma bola. dica para quem visitar a Flórida. Bom, a minha bola fora vai para o presidente ucraniano, né, que acho que conduziu diplomaticamente muito mal, o que deveria ser uma oportunidade de um apoio importante. A minha bola dentro vai para as autoridades americanas que impuseram ao ministro Alexandre de Moraes um constrangimento que, de alguma maneira, foi sentido, né? Eu também dou uma bola dentro para o meu tricolor, que afinal de contas passou, avançou às semifinais do mais importante torneio regional de Vamos futebol fazer do mundo. vamos fazer um bolão aqui. Quem ganha o Campeonato Paulista? Faz 7 anos que os 4 grandes não chegam juntos à semifinal. Quem leva? São Paulo, obviamente, não há dúvida. São Paulo, Márcio, quem leva? Dá o seu pitaco. Palmeiras. Palmeiras. Agora vai dizer Corinthians, é óbvio. E o Xará vai falar tanto. Ah, Então eu vou O desempatar. Neymar tá aí, meu querido. São voto de Minerva. Vai dar quem Palmeiras. tem o Depay? Quem tem o Depay? Vamos ver. Ó, Bom, os dois neutros aqui falaram Palmeiras. Aliás, bem a propósito, agora que acabou a história do Oscar, o importante é o Octa. é isso aí. Só para Ah, aquecer. Só para aquecer. Mas que nós não ganhamos, não. Não vai esse. ter jeito. Vai, vamos ver. Eu vou pedir licença para vocês e a minha dica diz respeito a... O que vocês estão vendo aí? Uma senhora Sua fofíssima irmã, com um né? cachorrinho. Sua irmã com a sua mãe, né? É isso aí. Então, a minha dica vai para uma clínica chamada Intensive Care.
Fica ali na Avenida Miruna, 604, é uma clínica PET, e a equipe que tem ali é uma equipe sensacional, né? Ontem nós perdemos a nossa querida Lucy, viveu 15 anos com a gente, foi grande companheira da minha mãe, minha irmãzinha. Eu passo uns dias da semana aqui na minha mãe e não tinha um dia que eu chegasse que ela não fazia festa, eu não podia fazer nada, não te dar atenção para ela. Eu conversei com o doutor Eugênio, com a doutora Sofia, com o doutor Silvio, e eu disse para eles o seguinte, né? Assim como a medicina veterinária pode simplesmente ser exercida ou ser exercida com paixão. E faz muita diferença para quem está do outro lado, quando a gente está lidando, né, com questões assim, do nosso animalzinho querido ou de um ente querido, lidar com um profissional que exerce a sua função com paixão, sem deixar de ter em mente que ali do outro lado tem alguém que está sofrendo por estar passando aquele momento. Então, eu queria agradecer muito o pessoal da Intensive Care, que foram espetaculares. O fato da Lucy não ter resistido não muda em nada o nosso bem-querer, o nosso agradecimento a ele, né? Eu queria dedicar esse nosso bate-papo, se vocês me permitem, a essa guerreira, essa paraibanazinha ali de 1,5 m, que é uma mulher incrível, à frente do seu tempo, que tão bem criou a mim e o meu irmão, que sorte a nossa tê-la, e que agora, esses dias, está sofrendo um pouquinho pela ausência da Luz, mas que eu tenho certeza que, como o doutor Eugênio nos disse, né, esses bichinhos vêm nas nossas vidas para cumprir uma missão, então a Luz cumpriu a dela. Tudo que a gente podia fazer por ela foi feito, e a partir do momento que a natureza cumpriu sua missão, ela descansou e vai fazer muita falta para a gente. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Fiquem com Até a Deus. próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos. Beijo.